Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui pelo Fator Político BR, que traz entrevista exclusiva. E hoje a nossa convidada é a jornalista brasileira, mas que mora nos Estados Unidos já há 4 anos, Kátia Bills. Seja bem-vinda, Kátia. Olá, Berenice, é um prazer estar aqui, é um prazer falar com você, que nos informa tanto sobre a realidade do que acontece no Brasil. É um prazer. Pois é. Vamos lá, então, o prazer é nosso. Vamos trazer agora, a gente quer saber, a gente que está aqui no Brasil, queremos saber a realidade da nossa fama aí nos Estados Unidos. Você que mora em Illinois, né? Salvo me engano, é o 4º estado mais populoso americano. E, Kátia, recentemente você me encaminhou algumas imagens que me chamou aí muito a atenção. Essas imagens chamaram a atenção em virtude do tempo nebuloso, né? Você estava passando por uma estrada e a gente percebe que tem bastante fumaça nessas imagens, né? Daqui a pouquinho a produção vai até mostrar aqui para nossa audiência também. E você estava me dizendo que essa fumaça toda é em virtude das queimadas no Canadá. Em termos de localização, Illinois, que é o estado onde você mora, não fica tão perto assim, né? Como é que está a situação aí em relação ao calor, às queimadas, né, nesse sentido? Cadê o compromisso com o meio ambiente, os compromissos firmados durante a COP27 no ano passado, né? Essa preocupação toda com o ritmo do aquecimento global? Então, Berenice, muitas vezes eu me pergunto se esse aquecimento global não se transforma muitas vezes numa falácia na boca de políticos progressistas. Porque quando é época de campanha, eles usam essa pauta para conseguir chegar e tocar mesmo quem é apaixonado pelo meio ambiente, quem faz grandes coisas para o meio ambiente e personalidades que se engajam nessas causas. Mas na hora que eles são eleitos, a gente percebe que tudo fica bem e nada muda. Esse dia que eu te mandei a imagem era um dia muito quente, era cedo, por volta de 7h30, 8 horas da manhã, e nós já estávamos com o ar bem carregado. Houve dias piores quando as queimadas no Canadá foram bem mais fortes. Mas a questão é que naquele dia que eu te mandei a imagem, além de ter também alguma influência do Canadá, tinha queimada nos Estados Unidos também. E pelo mesmo motivo, porque não há essas políticas públicas de proteção ao meio ambiente, que são políticas cobradas do nosso país. Por outro lado, a população americana, o Brasil não é tão falado como mostra alguns jornalistas brasileiros dizendo que o Brasil está na moda, que falam. Não falam. Muitas vezes nem sabem onde fica o país. E eu assisto os jornais NBC, Fox, eu assisto CNN, eu sempre faço uma zapeada para ver o que estão falando sobre o mundo e sobre o Brasil. Não é isso que mostra sempre a Globo News ou qualquer outra emissora de grande porte no Brasil. A verdade é que as pessoas se preocupam muito com o que está acontecendo aqui. E aqui, o governo progressista não tem feito um bom governo. É só você ver a Califórnia, é só você ver. Aqui em Illinois, eu vivo numa parte onde tem muito fazendeiro. Então, a gente tem uma segurança, eu comentei isso num outro vídeo, que aqui a segurança faz sentido, que você vem para sua casa, ou para sua chácara, ou para sua fazenda, sem cercas, sem segurança, porque a gente tem a política do armamento. E com a poluição é a mesma coisa, você cuida do seu espaço e o governo faz a parte dele. Essa é a única diferença do Brasil para os Estados Unidos. Corrupção todo lugar tem, mas a corrupção no Brasil impede do Estado fazer o que tem que fazer pela população, porque a gente vê isso claramente, entendeu? Então, eu acho que essa é a grande diferença. Época de eleição é uma coisa e depois as eleições são outra, totalmente diferente. Mas a impressão é que os outros países eles estão muito preocupados aqui com o Brasil, com a nossa Amazônia, com o agronegócio, que, segundo eles, está queimando tudo, quando, na verdade, está tudo queimando em volta do Brasil, né? Olha a situação dessas imagens que você nos mandou. O Canadá fica bem distante, digamos fica distante, assim, para se mormaça, essa fumaça está chegando aí. Então, quer dizer, tem muita coisa sendo queimada. Isso você vê, e é engraçado que quem está muito preocupado com a Amazônia, com a queimada da Amazônia, em proteger a Amazônia,
é uma turma que é ligada ao progressismo, não é? É uma turma que fala em nome de grandes causas, de causas politicamente corretas, mas eles não... É aquele negócio, né? Na minha casa é de um jeito, mas eu vou dar pitaco na grama do vizinho lá, porque eu posso fazer isso. Não, não pode, porque você não está cuidando nem da sua. E aqui a gente tem uma proteção natural de o povo educado. Você anda pelas estradas, você não vê lixo, você não vê nada pegando fogo ou construções irregulares, você não vê. Então, assim, é realmente uma preocupação não só para parecer bem, politicamente correto, mas para mostrar, tipo, olha, se vocês tiverem alguma coisa interessante aí, eu estou dentro porque eu quero defender também a sua terra, entendeu? Então, é mais interesse na terra da Amazônia, que a gente sabe que tem lá, né? A gente sabe. Com certeza. Bom, mas um outro assunto também que a gente está sempre em contato, ainda no ano passado, né, quando haviam aqueles acampamentos nos quartéis generais espalhados por todo o Brasil, eu me lembro que nessa época você sempre falava: olha, Berenice, pode ser uma armadilha, não deixem que essas pessoas vão para o Congresso, né? Vai acontecer o mesmo que aconteceu aqui em Capitólio. E de fato aconteceu, né? Aconteceu, mas eu queria saber como é que chegou as informações aí na América, né? Os manifestantes, eles também, aqui como no Brasil, foram rotulados como golpistas. Como é que a imprensa falou sobre essas prisões que tivemos, mais de 1.000 pessoas presas em 2 dias? Como é que isso foi tratado pela imprensa nos Estados Unidos? Olha, Berenice, eu não vi absolutamente nada sobre os presos do 8 de janeiro, em nenhum jornal. Eles não mostraram que levaram eles para um ginásio, que mais parecia um campo de concentração, porque realmente era essa a imagem. E quando eu te falei que isso ia acontecer, porque a política do Brasil, ela segue como se fosse um roteiro americano. Ela acaba fazendo sempre a mesma coisa e parece uma cópia, só que uma cópia mal feita, porque aqui a gente tem uma Suprema Corte que funciona. Aqui a gente tem leis que funcionam. As pessoas não cometem muitos crimes aqui, a criminalidade não é tão alta, porque sabem que a lei funciona aqui. E aí a gente sabe que não funciona. Então, o que acontece? As coisas acontecem de qualquer maneira, porque ninguém vai ser punido. Quando eu falava para você, esse povo não deve ir para frente do Congresso ou perto da Praça dos Três Poderes, porque estava sendo armado o mesmo teatro que foi feito aqui. Quando foram descobertos que os manifestantes eram de esquerda, ligados ao Partido Democrata, a imprensa não falou nada aqui. Eles queriam mais era bater na tecla que foi o Trump que insuflou as pessoas a irem lá, mas depois foi comprovado que não foi. E que não foi isso que... As pessoas que foram lá no 6 de janeiro não eram enviados dos republicanos ou do Trump. Não houve isso, ninguém provou isso, porque não era verdade. Exatamente como estão tentando fazer aí. Estão tentando pegar o Bolsonaro de qualquer maneira para culpá-lo por uma coisa que ele não fez. A gente vê claramente. Agora, ninguém da imprensa divulgou aqui que quase 2.000 pessoas foram para um campo de concentração, porque a minha visão daquelas pessoas naquele ginásio, crianças, idosos, pessoas com dificuldade para andar, naquele ginásio, parecia sim um campo de concentração. E ninguém falou nada. O que a gente viu foi quando o presidente Bolsonaro ainda era presidente, uma turma que faz... Para mim, não é jornalismo, é militância. Eles colocaram a imagem do presidente brasileiro Jair Bolsonaro e algumas pessoas perguntaram por que isso está acontecendo, mas também ninguém entendeu. E eles postaram e publicaram o que eles quiseram, o que eles achavam que era conveniente para agredir ao Bolsonaro, como agridem até hoje. A própria imprensa puxa as agressões e tenta achar algum motivo para ele ainda não poder ser candidato ou concorrer de novo à presidência, porque eles sabem que se ele for, ele vai ganhar. E como o Bolsonaro é visto aí nos Estados Unidos? Como é que a imprensa trata ele? Da mesma forma que aqui no Brasil? A imprensa que tem um lado, sim. A imprensa isenta, não. A imprensa isenta mostra números, que os números vêm sempre a favor do presidente Bolsonaro.
É só a gente pensar que, quando ele saiu do governo, ele deixou aproximadamente 54 bilhões em caixa. E hoje o Brasil está em déficit. Então, o que falam, quem fala sobre isso, geralmente quem sabe, e são jornalistas que foram buscar a verdade. Agora, aqueles jornalistas, principalmente correspondentes no Brasil, que têm ligação com a imprensa oficial ou com o consórcio de imprensa no Brasil, ele vai falar a mesma coisa que a gente ouve aí no Brasil. Só que a grande coisa é que a América é muito grande e a maioria das pessoas aqui são conservadoras. E quando, por exemplo, nas minhas férias, eu estive no Tennessee e eu comentei que era do Brasil para um grupo de pessoas que estavam no mesmo restaurante. Oh, Bolsonaro, Bolsonaro! Eles sabem, porque eles sabem que o Bolsonaro é igual ao Trump. Então, eles falavam... Ninguém nunca falou para mim aqui sobre o Lula. E quem falou sabia que ele estava preso antes de ir para a presidência. Me perguntaram assim, como que um homem que estava na prisão foi presidente? E aí ele gosta muito de se comparar ao Mandela, né? O Mandela tem uma história meio controversa, assim, mas o Mandela fez coisas boas. Mas o Lula, qual foi a grande obra dele que ele merece o Prêmio Nobel da Paz? Eu não sei qual foi. E olha que eu acompanho a carreira dele desde quando eu era adolescente, que eu ia no Vale do Anhangabaú pelas diretas já. Eu cheguei a vê-lo com o megafone na mão e gritando e pedindo essas coisas. Então, assim, eu não me lembro dele ter feito alguma coisa que ele mereça o Prêmio Nobel da Paz. Porque, às vezes, ele se compara ao Mandela, né? Então, eu não vejo isso. Eu vejo um homem vingativo, limitado, porque ele é inteligente, mas ele... Na verdade, eu não considero o Lula um cara inteligente, eu considero ele um cara esperto. Mas inteligente eu não considero. Um cara inteligente saberia que não poderia dizer as coisas que ele diz. Ele precisa de alguém pautando o discurso dele. O cara inteligente não precisa disso, sabe usar as palavras. Simples, né? Pois é, mas pegando por essa parte que você fala do conservadorismo predominar, né, entre os americanos, então quais são as fontes de informação deles? Porque até onde eu sei, aí também existe um consórcio, né, dos grandes veículos de comunicação. Fox News ficaria ali no contraponto, seria basicamente o que a Jovem Pan tenta fazer aqui no Brasil. Seria mais ou menos assim? Como é que vocês se informam? Quais são as fontes de informação do veículo? Eu particularmente, assim, me informo mais pela internet e por jornalistas que eu confio no Brasil. Aqui eu assisto a Fox News. O Tucker Carlson, ele estava lá até um bom tempo, aí houve um acordo, eu não sei o que houve realmente que fez com que ele saísse, mas ele continua informando, ele continua falando. Mas a Fox News, ela faz o trabalho que a Jovem Pan tentou fazer e não consegue, porque aqui a gente não tem o ativismo judicial, você não vê o ativismo judicial. Então, a liberdade é uma coisa muito preciosa para o americano. Então, quando você vê que eu falo que os conservadores aqui são a maioria, porque eles, se você cada lugar que eu fui e que eu vejo a bandeira americana e que é a casa de amigos e eu entro e estou assistindo Fox News. A gente não vê CNN, a gente não vê esse consórcio dominando. Você vê nas grandes cidades, em Chicago, você vê na Califórnia, você vê em Nova York, aí você vai ver também como está o governo desses lugares, como está a cidade desses lugares governados por democratas, que a gente não precisa nem dizer muito como a Califórnia se transformou na grande Cracolândia, que era um lugar que as pessoas achavam que era o paraíso na Terra. E hoje eu tenho amigos morando lá há muito tempo, inclusive uma delas me ligou no final de semana passada e ela falou: eu parei numa loja para comprar água e deixei meu carro pronto, que eu ia viajar para a região dos vinhos, né? Napa, se eu não me engano. E quando ela voltou, o carro estava estourado, levaram toda a bagagem, levaram bolsa, levaram tudo. E era um rapaz com o rosto coberto e tudo mais, entendeu? E é um governo democrata. Pois é. Mas ainda em relação ao presidente Lula, você já comentou ali em relação a ele ter sido eleito, que as pessoas, os americanos, ficavam se questionando o fato dele estar na cadeia, ter saído recentemente. Mas e agora que ele já é presidente? Ele já esteve até mesmo aí nos Estados Unidos,
né, se encontrou com o presidente americano, Joe Biden. O que os brasileiros que moram no Brasil percebem, a forma como os americanos enxergam Lula? Eles perguntam muito, essa questão dele ter sido preso é uma coisa muito impactante quando a gente conta. Então, assim, quando ele veio aqui, o governo do Biden já não está agradando há muito tempo. E aí, quando viram ele e viram que ele foi vaiado, as pessoas, os brasileiros que moram aqui, eu não sei se é a maioria, não sei como foi a votação do presidente Bolsonaro aqui, mas eu sei que as pessoas que estão aqui vieram para trabalhar porque no Brasil já não dava. E muita gente está vindo para cá por causa disso. Então, a gente conta, o brasileiro conta. Eu estive num restaurante um outro dia e o rapaz olhou para mim e falou assim: você é do país que queimam a floresta, a rainforest. Ele falou para mim. Eu falei: não, lá não queima sempre, a não ser nas datas de queimadas normais. E agora vamos ver que foi eleito o presidente que você acha que é o cara bacana, né? Que é o cara que vai proteger a Amazônia. E aí, um tempo depois eu encontrei com ele e falei assim: você viu os dados? A Amazônia está queimando mais. Eu brinquei até com ele, ele falou assim: não vamos falar sobre isso. Eu falei: então, porque essa é a visão. Eles viram que trocou o governo, tentaram fazer a mesma coisa com o Trump, que deixar ele inelegível, não conseguiram, mas o Bolsonaro conseguiram. E o governo que assumiu, agora o número da queimada aumentou. Acho que eu tive uma oscilação aqui na internet, não sei se foi a minha ou se foi a da Kátia, vamos aguardar para ver se ela volta a falar com a gente, e inclusive a gente vai abordar agora. Voltou, Kátia. Então, seguinte, já que a gente entrou nessa questão de Trump, né, as eleições americanas, eu quero saber como é que está o cenário aí, a temperatura. Trump tem chance de voltar? Quem é o seu maior rival nesse momento, seus maiores adversários? Olha, na minha visão, eu não sou uma especialista que nem o Rodrigo Constantino, o Paulo Figueiredo, mas a gente assiste o jornal e a gente ouve as pessoas. Eu gosto muito de ouvir as pessoas. Outro dia eu ouvi uma coisa muito engraçada. As pessoas falam assim: o Trump tem a boca grande, mas ele cuida bem do país. E na minha opinião, é bem isso. Eu não quero convidá-lo para, sabe, casar com ninguém ou casar com a minha filha. Não é isso, mas ele cuida bem do país. E é esse o ponto. E está pegando fogo, porque o DeSantis também é um cara muito patriota, ele é um soldado, ele é muito duro nas posições dele. Eu não digo duro, eu acho que ele é bem firme nas posições que ele defende, e muitas vezes muito mal interpretado. Então, muitas vezes, com essa truculência dele, ele pode perder voto do lado dos latinos, que são mais sensíveis aos sorrisos, a pessoa mais acessível, e o Trump aprendeu isso. Ele é mais simpático, ele está mais simpático, porque ele sabe que na Flórida ele venceu nas eleições, entendeu? Então, assim, ele aprendeu. O DeSantis, ele ainda é muito jovem. E, na minha opinião, o Trump leva essa primária dos republicanos, e na próxima eleição que tiver, se o Trump ganhar, eu acho que o DeSantis pode concorrer, porque, obviamente, ele não vai mais ter idade. Mas eu acho que nessa o Trump leva. E se concorrer a presidente, ele vai levar também. Apesar de que os democratas eles estão preparando aí, não sei se o governador da Califórnia, vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que o Biden não vai se reeleger ou tentar concorrer novamente, até porque a idade dele não vai permitir que ele, que ele continue no governo por tanto tempo. Mas eu acho que é o Trump que vai levar as primárias nos republicanos, sim. Quando que vai ser mesmo as primárias? Eu acho que no próximo mês. Eu não tenho certeza sobre isso, mas eu acho que no próximo mês, porque eles estão fazendo muita propaganda. Eu estou vendo muita propaganda aqui em jornal, em rede social. Então, está muito forte essa propaganda. Então, isso quer dizer que está chegando, né? Geralmente, eu me lembro da última eleição, foi em novembro. Novembro ou final de outubro. É muito parecido com os nossos, eles têm os 2 meses antes. É por isso acho que
Por isso que é tão igual o cenário político. Agora, em relação ao Ron DeSantis, né, que é pré-candidato, governador da Flórida, ele, como você bem destacou, ele promete adotar umas políticas duras, inclusive contra a imigração. Ele chegou a dizer que brasileiros não têm direito de ir para os Estados Unidos. Qual é a sua opinião em relação a isso? Assim, eu acredito que qualquer lugar com a migração desordenada é um problema, né? Eu acho que quando você tem um descontrole em qualquer situação, é um problema. E eu acho que, tanto que ele falou demais na primeira vez que ele falou isso, depois ele voltou atrás e falou, não, mas as pessoas que já estão aqui, tipo, 5 anos, 10 anos, vão poder fazer o processo com mais calma, vai apenas pagar uma multa, se eu não me engano, era uma multa de $5.000, e aí você poderia fazer o seu processo, você não precisaria fugir, nem nada, porque houve uma migração em massa para outros estados por conta dessa política dele. Depois ele falou de novo a mesma frase, e ele falou, olha, vocês vão poder como fala, legalizar, mas vocês vão ter que pagar a tal da multa. Então, aí eu falei, bom, pelo menos isso, porque as pessoas têm famílias aqui, filhos que já nasceram aqui, isso não é justo, entendeu? Então, assim, você fica olhando para um cara desse, você, mas realmente, será que ele queria, que ele quer se eleger? Porque ele vai perder muito voto, né, falando desse jeito. E muitas vezes acontece como acontece aí. Ele fala uma coisa em entrevista, ele não tem muita experiência com isso, e eles vão lá e colocam um corte ou apenas escrevem, não botam o vídeo, entendeu? E aí fica difícil dele se defender, né? Mas eu acredito que ele quer que seja feito as regras mais duras para legalizar a imigração. Porque o que não é errado, né? Ele tá Exatamente. Você ouve histórias desse pessoal que vem pelo México, muitos morrem lá. E, assim, isso é uma coisa que a gente não quer para ninguém, porque tem criança que vem nessa travessia. É muito complicado. Então, assim, o que ele fala não é contra a imigração, mas sim a favor de que seja feita de uma forma legal, de uma forma correta. Eu acho que isso é muito importante. Mas é o que acontece, né? Eu gosto muito de história, eu fiz história da arte, e eu estava lendo sobre os políticos que são democratas. O presidente americano, Woodrow Wilson, ele fez um grande trabalho, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele fez... Mas depois ele fez um livro de histórias contando histórias sobre a Ku Klux Klan, e até apoiando o que acontecia com essa confederação. E ele não fez nada para acabar com isso, ele teria o poder para fazer isso, não fez. Então, você percebe que esse é um ponto comum entre os presidentes democratas e políticos democratas. Eles compram uma pauta de esquerda ou de minoria, que eles julgam de minoria, diz defender, e depois, quando é eleito, não faz. E ainda ele fez um livro exaltando as ações. Ele segregava a população. Ele era a favor disso, tanto que no livro dele a gente vê isso claramente. E ninguém nunca falou nada, porque ele era o prêmio Nobel, e aí tudo certo. Mas ele fez isso. Então, assim, era um democrata. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque é o que está acontecendo no Brasil. O que eu vejo daqui, eu não sei se eu estou vendo errado, me corrija, mas tudo aquilo que o Lula disse em campanha, que era contra, ele está fazendo. Eu estou errado? Já a gente vai chegar aí, que a gente vai falar ainda sobre essa questão do aborto e descriminalização das drogas. Mas para a gente ainda fechar esse assunto do cenário americano, me chamou a atenção, né? Porque, pelo que você me disse, o Ron DeSantis, nessa pauta aí da questão da imigração, eu realmente retirei essa manchete que fala sobre os brasileiros não irem, que ele não quer brasileiros lá. Essa manchete estava no G1, né? Então, essas manchetes, aquelas frases tiradas de contexto acontecem também aí, e a imprensa brasileira, da mesma forma que a imprensa americana, deve tratar Jair Bolsonaro dessa forma.
Mas e aí, nesse cenário, temos Trump e Ron DeSantis. Qual é o menos pior para a imprensa militante? Olha, para a imprensa militante que não está bem formada, provavelmente eles vão escolher o novo, que seria o DeSantis. Mas se você parar para pensar, ele é bem duro. Na verdade, eles vão bater nos dois, porque eles querem que ganhe um democrata, óbvio. Mas o que a gente vê é que o Trump está se saindo muito melhor. Cada vez que ele se aproxima de algum jornalista, hoje ele está se saindo muito melhor. Mas o DeSantis é muito simpático também, ele é muito educado, mas ele é muito firme. E essa firmeza dele, essa frase que você colocou, que você falou sobre o G1 e eu li também, eu sinceramente não vi o Ron DeSantis dizer isso. Eu não vi em nenhum jornal. A Globo News, ou foi a G1 que disse isso, eu sinceramente não vi. Eu vou até procurar, vou entrar nos sites na imprensa e vou procurar, porque realmente essa frase eu não ouvi. Pois é, olha só as coisas que a gente vai descobrindo conversando, né? Você vê? É. Bom, agora chegou a hora da gente entrar nessas pautas que você vem destacando, né? Que o discurso é muito bonito, mas na prática não acontece, né? Estão circulando vídeos aqui no Brasil de pessoas drogadas, já aqui no Brasil, mas aí nos Estados Unidos, nas ruas de São Francisco, por exemplo, Los Angeles, né, que tem a maior cracolândia dos Estados Unidos. Eu queria saber sua opinião, Kátia. O que deu de errado na política antidrogas do país? Se é que Biden tem alguma política nesse sentido, né? Eu realmente não sei de política. Eu não tenho filhos na idade adolescente aqui, mas meu marido tem, né? Então, ele tem uma filha mais nova que ela poderia ser da idade dos adolescentes que são o alvo de traficantes. Mas o que a gente vê aqui é que eles seguem a escola, eles fazem esportes. A filha do meu marido, ela joga quase todos os esportes, ela pratica na escola. Mas o que eu estou dizendo é que eu não vi nada diferente. Eu não vi mudanças diferentes. Eu não vi mudanças. As pessoas mantêm o mesmo processo escolar ou da vida normal. O que a gente vê em grandes centros é essas leis que foram permitidas, que agora permitem você entrar nos estabelecimentos e roubar até $900. Em algumas províncias, em alguns condados, isso é permitido, outros não. Mas em São Francisco, na Califórnia, isso é permitido. E muitas vezes não são jovens necessitados ou pobres, são apenas jovens que querem fazer bagunça. Eles roubam por brincadeira ou para comprar drogas também. Porque você não vê a população... É que nem no Brasil. A população realmente necessitada que vai trabalhar, ela não está preocupada em falar a linguagem neutra ou ela está preocupada em legalizar a maconha, porque ela não faz, ela trabalha, ela tem conta para pagar. Agora, aquela população jovem que o pai e a mãe pagam as contas e eles só têm que estudar, eles têm muito tempo para ver esse tipo de coisa, e a militância que eles recebem nas faculdades e muitas vezes nos colégios fazem com que eles vão para a droga. Não, eu não estou dizendo que professores façam isso, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo com o tempo livre que eles têm, que eles deveriam estudar, e realmente eles têm a militância. E a militância dá esse direito a eles e chamar os pais de reacionários e conservadores, mas os conservadores e reacionários são os que pagam as contas deles enquanto eles estão na faculdade e não podem estudar. E a minha percepção é que a maioria dos jovens que estão se metendo nesse tipo de vida hoje, que se dizem estudantes, eles têm um conservador pagando a conta deles em casa. Ah, com certeza tem. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque o jovem trabalhador ele não tem tempo para isso. Ele tem que pagar a conta. De iPhone, né? É o comunista de iPhone. Bom, agora, em relação a essa questão, eu confesso que não sabia dessa liberação de até $900. $950. Que absurdo. Isso me lembrou até mesmo uma deputada aqui do PSOL, a Talíria Petroni, que tem um projeto de lei bem semelhante, que pequenos furtos, considerados pequenos furtos, ela tenta descriminalizar isso, né? Trazendo toda aquela retórica de que são jovens que não tiveram oportunidade,
Enfim, essa balela toda que a gente já conhece. E a questão das drogas, eu também entrei nesse assunto porque o Supremo Tribunal Federal está prestes a descriminalizar, né, o uso da maconha e você poder transportar até 60 gramas, isso aqui no Brasil. E eu lembro que aí, nos Estados Unidos, pelo menos 20 estados são permitidos, né? É permitido, na verdade, o uso recreativo. E eu queria saber, essa situação nos Estados Unidos, de alguma forma, contribui em alguma coisa? No que isso está refletindo? Contribuiu em que com a sociedade liberar as drogas, a maconha, no caso? Como eu te falei, as famílias aqui elas têm ainda um grande poder sobre seus filhos. Então, a maconha foi liberada, mas eu pelo menos eu vi em grandes centros as pessoas usando como tá Cracolândia, que virou a Califórnia. Mas, por exemplo, eu moro numa cidade pequena, mas é perto de uma cidade grande. Você não vê isso na rua. As pessoas mantêm ainda. Pode ter liberado? Pode ter liberado. Aqui é um Estado democrata, porque o governador é um democrata, mas você não vê na rua. Então, as pessoas mantêm ainda aquela cultura de fazer o escondido. Ah, foi liberado, mas não é legal. Eu sei que não é legal. Porque o que eu acho bem bacana, a Talíria e essas pessoas que defendem pequenos roubos e tudo mais, é que eles esquecem de um pequena lição que provavelmente a mãe deles, a mãe dela deve ter dado, que roubar é feio, roubar é errado. Isso a gente aprende em casa, não é professor que tem que ensinar isso. É o que a gente aprende em casa. Minha mãe ensinou, sua mãe ensinou, a mãe da Talíria ensinou, a mãe do Lula deve ter ensinado. Então, eu ouvi ele numa entrevista recente dizer que quem anda armado é covarde. Eu gostaria muito de ver, como o deputado Paulo Belinski propôs, os seguranças dele portarem livros e flores. Então, assim, é aquela visão de comunista, né? Como ele diz que ele tem orgulho em ser comunista. Para mim, tudo. Para você, o socialismo. Entendeu? E essa deputada Tarília, ela se diz professora de história, mas ela deve saber, ela deve ter aprendido que não existe pequenos roubos. Roubo é roubo. Ela permite, então, que alguém tenha um pequeno roubo do celular dela, ou pequeno roubo de algum dinheiro que ela tenha. Não existe pequeno. Ela tem que entender isso. Não existe pequeno roubo. Sabe qual é o pequeno roubo? É um roubo ainda? Uma mãe entrar num mercado e roubar um pacote de pão, porque seu filho está com fome. Isso é um pequeno roubo. Mas é um roubo e ela tem que responder por isso. Então, as pessoas perderam a inversão de valores. E aqui ainda eu não vi isso. Eu não vi esse tipo de coisa, de pessoa fumando maconha, andando na rua, como querem liberar a maconha no Brasil, que seja... Eu vi até uma manifestação de algumas meninas comemorando na internet e acendendo um baseado. Sim. Aqui eu não vi. Eu não vi isso aqui, sinceramente. E aqui a maconha já é liberada para uso recreativo há muito tempo. Há muito tempo. Mas em alguns estados não pegou, né? Por exemplo, já na Califórnia foi diferente. A Califórnia é a Disneylândia do adulto, né? A gente costuma dizer isso, porque lá tem muito artista, tem muito Los Angeles, né? Então, assim, as pessoas amam, mas virou a Cracolândia, e eu tenho amigos que estão saindo de lá por conta da violência, porque a pessoa fala assim, olha, eu vou começar com a maconha, tudo bem, a maconha, tira a maconha da pessoa que está viciada. Tira a maconha dele para ver como ele fica. Ele fica violento como qualquer outra droga. Entendeu? Bebida, a pessoa parou de beber e está tentando parar de beber, ela também fica com crise de abstinência e muito violento, querendo ou não fica, não adianta falar que não fica. Eles querem normalizar, como a democracia relativa, o drogado ou a abstinência relativa. Não existe, a pessoa sem a droga que ela está acostumada, ela vai ficar assim, violenta, e pode cometer crimes e as coisas ficarem piores, é óbvio. Por que eles não fazem apologia a esporte? É uma grande pergunta que eu faço. Ninguém faz apologia a esporte. Inclusive, alguns atletas que foram eleitos, eu vejo o Maurício lutando para conseguir as coisas, mas eu não vi muitos atletas, a Leila do vôlei como senadora totalmente inexpressiva, a gente não vê nada sobre coisas boas que ela fez para o esporte. Por que não fazem apologia ao esporte? É isso que eu não entendo. Agora, a maconha fazem. Não faz sentido, não para mim. Pois é. Kátia, a gente já está quase encerrando, mas antes eu resolvi fazer uma pergunta aqui que não estava no script,
Porque tem muita gente falando sobre uma possível prisão de Jair Bolsonaro. Os jornalistas, principalmente aqueles conservadores, jornalistas independentes, né, que não são da militância da esquerda, alguns já até o aconselham a sair do Brasil. Qual a sua opinião? Bolsonaro deve ficar aqui, pagar para ver, ou é melhor ele fazer oposição fora do Brasil e assim teria mais chances, até mesmo da direita não ficar, digamos, sem um pai, porque um pai preso, não sei se de lá ele conseguiria liderar. Qual a sua opinião? Ele deve ficar no Brasil ou ele deve sair do país? Olha, na minha opinião, o Jair Bolsonaro, ele nunca vai deixar de ser quem ele é. Ele é um homem honesto. O próprio Joaquim Barbosa disse isso uma vez, que de todos os congressistas, o único que não teve problema com propina, corrupção, essas coisas foi Jair Bolsonaro. Isso não vai mudar. Isso nunca vai mudar. Mas é por uma questão de perseguição política mesmo, né? Não Sim. Porque ele tenha motivos para ser preso. Sim, exatamente, esse é o seu ponto. Ele não precisa sair porque ele está sendo perseguido, mas se ele sair, ele vai dar de prato cheio para a esquerda o prato cheio de ele ser um covarde. Isso a gente sabe que ele não é. E se ele ficar e prenderem ele da mesma maneira, eles vão dar um tiro no pé, na minha opinião. Porque eles sabem, eles estão caçando um crime, eles estão tentando inventar um crime para prendê-lo. É que nem aquela história, acho que foi Lenin, né? Mostra-me a pessoa que eu te mostro o crime, eu te falo o crime que ele cometeu. É isso que eles estão tentando fazer, mas é tudo muito fraco, não tem argumento. Veja o hacker, o hacker que seria uma testemunha que poderia contar coisas sobre Jair Bolsonaro, foi condenado a 20 anos de prisão. Então, assim, eu acho que por perseguição política, talvez justificaria ele sair do país. Mas, por outro lado, ele ia dar de bandeja a pecha de covarde. Eu não acredito que ele faça isso. E se ele ficar, de todo jeito, a esquerda vai tentar prendê-lo, mas com um crime que não existe. Eu acho que é óbvio. Eu ficaria. Eu acho que ele tem como se proteger. Meu ponto é, ele tem mesmo como se proteger? Porque o problema é que as pessoas, ele não tem quem. Ele foi traído tanto, como é que ele pode confiar nas pessoas que estão ao redor dele? Esse é uma coisa que realmente me preocupa. Talvez isso justificaria ele sair e deixar as pessoas falarem que ele é covarde, ok, mas se proteja, porque eles vão tirar ele da presidência, não foi o suficiente. Eles sabem que se ele tiver a chance de voltar, ele volta e se elege. Então, eles precisam destruí-lo. A esquerda não quer tirar ele da vida política, a esquerda quer destruí-lo, eliminá-lo da face da terra. Isso é muito claro. Para mim, é isso que ele tem que saber e prestar bem atenção para poder continuar vivo, né? Muito bem, Kátia, quero agradecer, obrigada demais pela sua participação aqui conosco, pelas informações direto de Illinois. As portas aqui do Fator Político sempre abertas para você voltar, viu? Muito obrigada, Berenice. Obrigada por nos informar de verdade o que acontece aí no Brasil, porque através do Fator Político, através da Revista Oeste, vocês, jornalistas de verdade, que a gente aqui no Brasil consegue saber os dois lados da história. Porque se a gente for pelo consórcio, a gente vai saber um lado só, e ainda assim, esse lado ele vem maquiado. Então, para a gente é um prazer. Para mim foi um prazer falar com você, uma honra, e realmente eu agradeço muito por vocês fazerem esse trabalho tão bem feito. É isso aí. Você que está nos acompanhando, não se esqueça de dar o like, o gostei, assim o YouTube vai recomendar essa entrevista para mais pessoas aqui no YouTube. Compartilha também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Seja membro do nosso canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Nossa programação é diária e sempre trazendo informações aqui no Fator Político. Um grande abraço e até mais. Até mais. Tchau, tchau.